Então, podemos começar agora com o quiz. Para as equipes, o quiz vai ter 20 perguntas, tá? Obrigado, Chico. Pode passar. O nome do quiz é Quiz Password. O jogo, ele é um jogo de perguntas e respostas em equipes. E originalmente, ele é um jogo de 4 rodadas de 10 perguntas. Hoje o que a gente vai ter aqui é uma versão mini desse jogo. Então vão ser apenas 20 perguntas e uma rodada só. Então vai ser 20 perguntas diretão. Nas quartas-feiras, no bar, são 4 rodadas de 10 perguntas e um prêmio por rodada. Aqui apenas vai ser prêmio para primeiro, segundo e terceiro colocados. Pode passar. Quando e onde? O quiz ele acontece às quartas no bar chamado Wagner, fica em Balneário Camboriú. Vocês devem ter recebido um panfletinho indicando o endereço e tal. Podem tirar uma selfie com o panfletinho, inclusive, se vocês quiserem. As regras do jogo são simples. Não é permitido o uso de celular durante a rodada. O Google não pode fazer parte da equipe de vocês. E a equipe que estiver utilizando o celular pode vir a ser eliminada caso alguma outra equipe perceba que tem equipe usando o celular. Isso também não pode. Qualquer aplicativo que use internet está banido. E o Exódia também está banido. E a Força Espelho também. E a gente tem a campanha Não Seja um Babaquara. Não responda a pergunta do quiz em voz alta. Vocês têm uma folhinha para responder as perguntas do quiz. Então, não soprem, não blefem, não gritem em voz alta, mesmo que a resposta esteja errada, porque isso não faz de você divertido e nem inteligente, isso só te torna um babaquara. É uma expressão antiga que vovó me ensinou e o Capitão Hank Murphy usa, frequentemente. Não sei. A etimologia da palavra é um mistério para mim. Vamos começar agora com as perguntas. Está valendo as regras, não é permitido o uso de celular. Pode fazer a pergunta, na verdade sou eu que pergunto, mas pode. Eu tô te ouvindo, mano. É tipo perguntar de... Não, esse não. Vamos então para as perguntas. A pergunta de número 1 vai ser da categoria cinema. Eu quero saber qual é o nome desse filme. O nome pode estar em português ou em inglês, eu aceito os dois. Eu só não aceito em búlgaro porque eu não aprendi a ler ainda. Pergunta de número 2, categoria esportes. Eu quero saber qual é o nome desse wrestler irlandês da WWE que venceu a Money in the Bank desse ano, se tornando o atual Mr. Money in the Bank. Eu quero saber o nome do wrestler irlandês que está na imagem. Isso não é feito de luz, ele é branco desse jeito mesmo. E ele é o atual Mr. Money in the Bank desse ano. Pergunta de número 3, categoria anime. Qual é o nome deste personagem de Yu Yu Hakusho? Vem por aqui, gente. Ah, não, por aqui no espectro. Das 20 perguntas, 2 serão sobre anime. Essa é uma delas. Qual é o nome deste personagem de Yu Yu Hakusho? Pergunta de número 4, categoria bordões. Quem deu fama à ilustre frase abaixo? Não tem chororô. Esse jogo acabou. O Timão e o Pumba não tem nada a ver com o bordão, ela é só uma imagem ilustrativa porque eles são donos de um dos meus bordões favoritos. Hakuna Matata. Essa é a pergunta de número 4. Categoria bordões.
Vamos para a pergunta de número 5, categoria turismo. Eu quero saber em qual cidade norte-americana fica esse lugar. É uma cidade estadunidense. Em qual cidade estadunidense fica este lugar? Pergunta de número 6, categoria Oh Really? Eu vou dizer uma afirmativa para vocês agora e vocês vão ter que me dizer se essa afirmativa é verdade ou mentira. E o que eu vou dizer para vocês é que existe uma espécie de maçã chamada Macintosh. E a Apple, na verdade, batizou o seu computador como Macintosh por causa dessa espécie de maçã. Isso é verdade ou isso é mentira? Isso é sério ou isso é caô? É verdadeiro ou é falso? Lembrando que qualquer coisa dessa frase pode ser mentira. Pode existir a maçã e a Apple pode não ter batizado. Então isso configura uma mentira. Eu quero saber se a afirmativa é toda verdadeira ou se tem alguma mentira ali. Se é verdade ou se é mentira. Pergunta de número 6. Televisão, séries. Eu quero saber quem é esse personagem de Breaking Bad. A química do mal. Pergunta de número 8, categoria novela. Eu quero saber qual era o nome do parceiro de Carminha, interpretado por Marcelo Novaes, na novela Avenida Brasil. Oi, oi, oi. Pergunta de número 8. Vamos agora para a pergunta de número 9. Eu quero saber qual é o nome do vice-diretor da escola de Doug Funny. Categoria desenho animado. Não precisa ser o nome completo. Pode colocar ou o primeiro nome, ou só o sobrenome, ou o nome completo. Eu quero saber o nome do vice-diretor da escola de Doug Funny, do desenho animado Doug. E eu acho que essa é uma das perguntas mais difíceis, na verdade, desse quiz. Pergunta de número 10, categoria fobias. A natidaiofobia é medo do quê? A. Medo de esquinas. B. Medo de sangrar pelo nariz. Ou C. Medo de ser observado por patos. Não, nem das cartas colo. Não, nas quartas-feiras é dividido em 4 rodadas de 10 perguntas. Elas passam rápido, depois eu volto, repito todas as perguntas novamente, faço um resumo e depois eu dou mais 30 segundos para as equipes continuarem respondendo. E aí quem quiser que volte alguma pergunta, é só levantar a mão. Eu dou um tempo a mais então. Mas eu vou voltar nas perguntas depois, eu vou fazer um resumo delas. Pergunta de número 11, categoria videogames. Qual é o nome desse personagem do jogo Super Mario RPG? Daí a pergunta de número 11 para frente, vocês respondem na parte do outro lado da folha de vocês, por mais que esteja de 1 a 10. Pergunta de número 12, categoria Comics. Antes de ser um X-Men, o que o Gambit fazia / era? O que ele era ou o que ele fazia? Qual era a ocupação de Gambit antes de ele se tornar um X-Men?
12. Pergunta de número Dilma, categoria internet. Esse é um vídeo famoso da internet e que tem um clã combinando de atacar devido ao monstro. Até que um dos membros do clã atrapalha tudo. Eu quero saber o que este membro grita quando ele atrapalha tudo, que no caso é o nome do personagem dele. É o que torna o vídeo famoso, na verdade. Não sei. O nome do personagem é um nome, então no caso é em inglês, o vídeo é em inglês. Sim, ele fala inglês, mas é um nome, então o fato de ser um nome... Eu não sei dizer qual é o nome desse jogo, alguém sabe dizer qual é o nome desse jogo? É WoW? Ok, é um personagem de WoW, digamos assim. É um personagem que além de aparecer no WoW, aparece em outro jogo. Pergunta de número 14, categoria História. Eu quero saber, durante a Segunda Guerra Mundial, que ataque do Japão provocou a ira dos Estados Unidos em 1941, fazendo que eles entrassem formalmente na Segunda Guerra Mundial. Foi o ataque do Japão aos Estados Unidos que fez com que os Estados Unidos decidissem entrar formalmente na Segunda Guerra Mundial. Representado aqui pelos Poland Balls. São um dos meus memes favoritos. Pergunta de número 15, categoria Geografia, Mundo. Qual é maior em extensão territorial, o estado do Amazonas ou a Arábia Saudita? Um dos dois é maior e o outro não é. %50 de chance, caso você não saiba a resposta. Pergunta de número 16. Recordes do Guinness. O famigerado doce POC está no Guinness Book, com o recorde de mais menções a uma marca no Twitter em 24 horas. POC foi a marca mais mencionada no Twitter em menos de 24 horas. Em um único dia, a marca foi mencionada não sei quantos milhões, 710.044 vezes. Eu quero saber o número que está ali naquela casa de interrogação. Quantas milhões de vezes o POC foi mencionado no Twitter? O número pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Então pode ser 0 e 10 para cima não conta. É apenas uma casa. É a pergunta de número 16. Pergunta de número 17. Voltamos à categoria anime. Eu quero saber qual é o nome desse anime. Quem não assistiu deveria assistir, é muito divertido. Porque quando eu divulgar o gabarito, você vai saber o nome do anime. Pergunta de número 18. Categoria Grandes Marcas. Eu quero saber qual é o país de origem da marca Puma.
Penúltima pergunta, pergunta de número 19. Palavras e idiomas. Quatrevant dots é em algarismos romanos. A. XD. B. CD. XX. I. C. L. X. 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 I. Eu dei um número em francês e eu quero saber que número é esse em algarismos romanos. Como diria o seu Madruga, essa é uma pergunta feita para trogloditas. E 20ª pergunta, categoria música. Eu quero saber qual é o nome dessa música da banda System of a Down. Um trecho da música, em português para não ficar tão fácil. Eles retornaram, descansando à beira da montanha. Nós aprendemos que você não tem honra, assassino, sodomizador. Volte para o rio Aras. Pode. Apesar de que é mais fácil em inglês o nome da música, mas... Ok. Vamos então para um resumo das 20 perguntas. Viram? Não, mentira. Calma. Primeira pergunta, categoria cinema. Qual é o nome desse filme? Após eu cantar as 20 perguntas novamente, vocês poderão levantar a mão e pedir para que eu volte em alguma pergunta e eu peço para o assistente para fazer isso. Qual é o nome desse filme? Categoria cinema. Pergunta de número 2, categoria esportes. Eu quero saber o wrestler da WWE que venceu o Money in the Bank deste ano. Terceira pergunta, categoria anime. Qual é o nome deste personagem de Yu Yu Hakusho? Pergunta de número 4. Eu estou perguntando o nome do cara. Vamos fazer assim. Vocês querem que ele responda apenas o que o cara faz ou vocês querem que ele responda o nome do cara? O nome do personagem. Pergunta de número 4, categoria bordões. Não tem chororô, esse jogo acabou. Quem deu fama à ilustre frase abaixo? Querem dica? Quem quiser dica, obviamente é uma dica bem vaga. Quem quiser dica, levante a mão. É um personagem de um programa de televisão e é um programa antigo. E o Rod sabe. Pergunta de número 5, categoria turismo. Em que cidade norte-americana fica este lugar? Pergunta de número 6, categoria Oh, really? Existe uma espécie de maçã chamada Macintosh. A Apple, na verdade, batizou o seu computador como Macintosh por causa dessa espécie de maçã. Isso é verdade ou é mentira? É sério ou é caô?
Pergunta de número 7, televisão, séries. Qual é o nome deste personagem de Breaking Bad? A Química do Mal. Pergunta de número 8, categoria novela. Qual era o nome do parceiro de Carminha, interpretado por Marcelo Novaes na novela Avenida Brasil? Todo mundo adorava a Carminha. Eu quero saber quem é o parceiro da Carminha. Que na minha opinião era mais legal do que a Carminha. Pergunta de número 9, desenho animado. Qual é o nome do vice-diretor da escola de Doug Funny? Não tem como dar dica, é o nome do personagem, ele é vice-diretor da escola de Doug. Hã? Não, se ele tem filhos não aparece, ele só aparece como vice-diretor. E na maioria das vezes ele aparece no radinho dizendo: atenção, todos os professores e alunos, aqui é o vice-diretor, e fala o nome dele. Pergunta de número 10, categoria fobias. A Nath da efobia é medo do quê? A. Esquinas. B. Sangrar pelo nariz. Ou C. Ser observado por patos. Pergunta de número 11, categoria videogames. Qual é o nome do meu personagem preferido do jogo Super Mario RPG? A melhor personagem. Isso é muito vacilo, ele nunca mais apareceu em nenhum jogo. Pergunta de número 12. Comics. Antes de ser um X-Men, o que o Gambit fazia ou era? A ocupação de Gambit antes dele se tornar um X-Men. Pergunta de número 13, patrocinada pelo PT. O nome do personagem cujo jogador zoou todo mundo e destruiu a vida de todo mundo. O nome do personagem que fez esse vídeo ficar famoso. É um personagem... O Chig já deu 2 dicas. É um personagem que faz parte do jogo WoW, e esse personagem também aparece em outro jogo. Eu não sei dizer porque eu nem conheço o WoW, eu só conheço esse vídeo porque ele é muito engraçado. Maravilhoso esse vídeo. Pergunta de número 14, categoria História. Durante a Segunda Guerra Mundial, que ataque do Japão provocou a ira dos Estados Unidos em 1941, fazendo com que os Estados Unidos entrassem formalmente na Segunda Guerra para foder geral. Pergunta de número 15, categoria Geografia ou Mundo. Qual é maior, o estado do Amazonas ou a Arábia Saudita? Pergunta de número 16, categoria Guinness. O POC, docinho amado por muitos, está no Guinness 2015 com um recorde de mais menções a uma marca no Twitter em 24 horas.
Em um único dia, a marca foi mencionada, milhões, 710.044. Quantos milhões de vezes a marca POC foi mencionada no Twitter? Lembrando que só tem uma interrogação, que significa que é apenas um dígito. Então, não pode ser 10, pode ser de 0 a 9. Pergunta de número 17, categoria anime. Qual é o nome desse anime? Pergunta de número 18. Grandes marcas. Qual é o país de origem da marca Puma? Vocês querem dica? Aparentemente a maioria optou pelo não. Eu não posso dar dica. Levanta a mão quem quer dica. Levanta quem não quer. Vou fazer assim. Levanta a mão apenas um dos membros da equipe que quer dica. 5. Levanta a mão um dos membros da equipe que não quer dica. Também tem 5. Eu quero uma moeda, eu quero flipar o coin. Só que eu que vou escolher o lado. Então eu não sei se ela é viciada. Cara. Dica. Coroa. Não dica. Se ficar em pé, eu dou a resposta do jogo. Vem, assistente, você é minha testemunha de que eu não vou roubar. Coroa sem dica. Deu R$1. Rod, você acha que deveria ter dica? Oi? O Rod sabe. Se o Rod sabe, vocês deveriam saber também. Pergunta de número 19. O Rod, ele é incrível. Ele passou por aqui, olhou 2 perguntas, perguntou para mim a resposta e a resposta dele estava certa nas 2. Palavras e idiomas. Quatrevan dox é em algarismos romanos. A. XD. B. CD, XX, II. C. L. XXX, Holic, não. 2. II. Muito bem. É para os trogloditas. O Rod acertou de novo. E 20ª pergunta, categoria música. Música do System of a Down. Eles retornaram descansando à beira da montanha. Nós aprendemos que você não tem honra. Assassino, sodomizador. Volte para o rio Aras. E agora vai funcionar da seguinte maneira. As equipes que quiserem que eu volte em alguma pergunta, podem levantar a mão. Eu vou atender um de cada vez, voltar nas perguntas. Enquanto isso, as outras equipes vão pensando e continuando respondendo.
A minha assistente vai até vocês e vai pedir o número da pergunta. Pergunta 1. Na verdade, a minha assistente vai ficar ali passando os slides. Eu não sei porque que ela saiu do palco. Não ainda. Quem já tiver terminado de responder e quiser deixar as fichas com a gente, é só deixar aqui na frente. As equipes que ainda não terminaram de responder, podem continuar respondendo. A pergunta 1 é a categoria cinema. Eu quero saber o nome desse filme. Pode ser em português ou em inglês. Pergunta 3, assistente. O nome pode entregar, só deixar aqui no palco. Entregue junto com a canetinha, por favor, amiguinhos. Pergunta 3, categoria anime, o nome desse personagem de Yu Yu Hakusho. Alguém mais quer que eu volte em alguma outra pergunta? Temos aqui 5 fichas respondidas. Faltam agora 6, faltam 4. Faltando apenas uma equipe para entregar a ficha depois desta. A última equipe que falta entregar a ficha, por favor, se manifeste para que todos olhem para vocês com raiva. Depois, assim que todas as equipes tiverem entregado as fichas, eu vou corrigir cada uma delas rapidamente e vou anunciar o gabarito. Portanto, não saiam daí. Ou isso, eu posso anunciar então o gabarito logo depois e aí eu corrijo. E daí a premiação fica então no final do evento, junto com os outros. Ok, então depois de anunciar o gabarito, eu corrijo as fichas e anuncio a pontuação de cada equipe. Todo mundo já entregou? Tem alguma equipe com ficha ainda? Ok, então. Última chamada para entrega de fichas. 5, 4, 3, 2, 1. Game over. Vamos então anunciar agora o gabarito do Mini Quiz Passworld aqui no Omake. A primeira pergunta era de categoria cinema e o nome do filme era Caminhos da Floresta, também conhecido como Into the Woods. Excelente filme, por sinal. A minha esposa odiou porque ela odeia musicais. Qual delas? E muitas músicas por todo o filme. Pergunta de número 2. O nome do wrestler é Sheamus.
Maybe. Pergunta de número 3. O personagem de Yu Yu Hakusho é o Shishio Akamaru. Esse pequeno e singelo nome, Shishio Akamaru. O Akamaru é a via de regra, é a cota do Akamaru, em todo anime tem que ter um. Também. Você e o Shishio, exatamente. A pergunta de número 4, categoria bordões. Quem é o dono dessa frase? É o Hugo, do programa do Hugo. Passava na TV Manchete e era muito divertido. Não tem chororô. A resposta é Hugo. Pergunta de número 5, categoria turismo. Isso fica em Chicago. Chicago. Pergunta de número 6. Oh, really? Really? De fato existe uma espécie de maçã chamada Macintosh e a Apple realmente batizou o computador deles com esse nome por causa dessa espécie de maçã. Isso é verdade. O nome da espécie de maçã não tem nada a ver com a Apple, mas o nome do computador da Apple tem a ver com a espécie de maçã. Pergunta de número 7. TV séries, esse é o Gustavo, também conhecido como Gus. Deveria assistir Breaking Bad, é a série mais bem conceituada pelo Guinness Book. De fato, ele parece o Obama. É um personagem excelente de uma série excelente, assista. Breaking Bad é muito bom. Pergunta de número 8. O nome dele era Max. Melhor personagem. Fora o Nilo, que era o catador de lixo. Ele só se fudeu a novela inteira. Esse personagem é maravilhoso. Ele é o seu Madruga da Avenida Brasil. Pergunta de número, não sei, não estou enxergando. 9. Atenção, todos os professores e alunos. Aqui é o vice-diretor Lamar Bond. Com ênfase no Bond. É o vice-diretor da escola de Doug Funny. Pergunta de número 10. Fobias. A natidaiofobia é o medo irracional de ser observado por patos. A pessoa que é um anatidaifóbico, ele tem medo de que um pato possa estar observando ele. Eu não sei, mas eu quero conhecer uma pessoa que tem essa fobia porque deve ser muito legal. Entenda que não é um medo de patos, é medo de estar sendo observado por eles. É muito mais profundo. Pergunta de número 11. O nome do personagem de Super Mario RPG é Geno. E o meu sonho é ver o Geno no Super Smash Bros. Vai continuar sendo um sonho pro resto da minha vida. Mas mesmo assim ele é o melhor personagem. O Geno, ele solta magias. Ele solta magias e o próprio braço. E chumbinho. Ele faz muitas coisas. Pergunta de número 12. O Gambit era um ladrão profissional antes de ser um X-Men.
Ele era líder de um clã e membro do clã de ladrões. Ele era um ladrão profissional. O que fez com que, no começo, quando ele começou a ser um X-Men, muitos dos X-Men não gostavam dele e desconfiavam, porque ele era um ladrão. Não se sabe se ele fala a verdade ou não. Pergunta de número Dilma. Leroy Jenkins! Imagine você e o seu clã preparando um ataque contra um monstro e de repente um dos membros grita esse nome e vai correndo até o monstro, desperta ele e o monstro mata todos vocês. E é sobre isso que se trata o vídeo. É muito divertido. Leroy Jenkins é o grande fazedor de merda que ficou famoso na internet por fazer merda. Mais informações com Shig e Sanji. Pergunta de número 14. História. O nome do ataque foi ataque a Pearl Harbor. E o Japão se arrependeu amargamente de ter soltado um estalinho nos Estados Unidos. Pergunta de número 15. Geografia mundo. A Arábia Saudita é maior do que o estado do Amazonas. É por aí. Apesar do estado de Amazonas ser enorme e maior do que muitos países, a Arábia Saudita ainda é maior. Pergunta de número 16. 3.710.044 vezes. O que dá uma média, e isso é muito bizarro. Naquele dia, o POC foi citado com uma média de 4.000 citações por minuto. Imagina em um minuto a sua marca ser citada 4.000 e poucas vezes. É muita coisa. É muito bizarro. É POC. É muito POC. Pergunta de número 17. O nome do anime é Tonari no Kaibutsu-kun. E se a Hana ainda estivesse aí, ela poderia ver o anime. Oi? Perfeito. Eu quero essa foto para a nossa página do Facebook, que, by the way, é facebook.com/quizpassword. Lembre-se, não é password de senha, é uma analogia com mundo. Password. Quiz Password. Pergunta de número 18. A Puma vem da Alemanha. Se eu tivesse dado a dica, eu teria apenas dito que é um país europeu. Talvez filtrasse, talvez não, mas a maioria optou por 100 dicas, não temos dicas. Pergunta de número 19. Em francês, contar é uma coisa muito divertida. Esse número que está aí é o número 92. Aliás, 82. 82. Eles contam da seguinte maneira: 4, 22. Isso é 80. É 4, 22. Então, a opção que diz 82 em romanos era a letra C. XXX Holic. E por fim, a música do Soldier é a música Holy Mountains. Não. Agora eu vou corrigir as fichas enquanto o Shigeharu canta e dança para vocês.